Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pelo plano espiritual que está sempre nos acompanhando. Eu tenho uma história que eu vi num canal sobre música que eu achei muito interessante, porque não é um canal espiritualista nem nada. É um canal sobre música que vão lá inúmeros músicos e produtores musicais. É o Corredor 5. Não sei se alguém for músico aqui deve conhecer. E aí levou um produtor musical lá e a gente vê como a espiritualidade nos ajuda e né? Basta a gente pedir. Muitas vezes a gente espera que um espírito apareça e nos dê um conselho, mas às vezes o conselho que a gente precisa vem de um amigo, vem de um parente, né? Ou então dessa forma que eu vou contar. É um vídeo, né? Aí ele é produtor musical, ele falou que a avó dele era espírita. E aí todo dia quando ele era criança, ele comprou um violão por acaso, mas ele não tinha nenhum familiar, ninguém que tocasse. Ninguém tocava. E aí ele todo dia dormia, rezava para que algum espírito viesse ajudar ele, porque ele queria muito aprender a tocar violão, mas ninguém tocava violão, não conhecia ninguém que tocasse violão. E aí todo dia ele sonhava e vinha um homem, né, que ensinava ele a tocar violão. Ele acordava, lembrava do sonho e ensaiava o violão, e ele aprendeu a tocar violão sem nunca ter tido uma aula de violão, sem ter conhecido ninguém que tocasse violão, através só desse bom espírito que vinha através dos sonhos dele. Então você imagina, né? É uma pessoa que às vezes a gente pensa, não, que os espíritos só estão ligados às vezes à espiritualidade, mas esse espírito mesmo é uma prova. Ele vem ajudar numa forma que não era necessariamente ligada à espiritualidade, porque até eu falando desse canal de música, ele não virou uma pessoa espírita ou ligado à espiritualidade. Ele virou produtor musical, mas teve um bom espírito que se dispôs a ajudar ele nisso que ele queria. Então vamos falar hoje sobre, né, o direito à propriedade, né, roubo, furto. Aí a pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais? A resposta que é a vida. Outra pergunta: o direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando ele não puder mais trabalhar? Então o direito de viver nos dá o direito de acumular riquezas? É isso que o Kardec pergunta. A resposta é sim, mas deve fazer em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Outra pergunta: o homem tem direito de defender aquilo que ele juntou, né, pelo seu trabalho? Aí a resposta é: Deus não disse, não furtarás, e Jesus também não disse, é preciso dar a César o que é de César? O homem que amontou por um trabalho honesto, ele tem a propriedade legítima e tem o direito de se defender, porque a propriedade, ele é aquilo que ele tem, o objeto é fruto do trabalho dele, né? É o direito natural. O desejo de possuir está na natureza? A resposta é sim. Quanto mais o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, aí é egoísmo. Não é legítimo, o Kardec faz uma pergunta nessa pergunta, não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele homem que tem de que viver não é carga para ninguém? Aí a resposta é: há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer as suas paixões. Crês que isso seja bom para Deus? Né? Outra pergunta: qual é o caráter da propriedade legítima? Né? O que seria uma propriedade justa? A resposta é: não é uma propriedade legítima, senão aquela que foi adquirida sem o prejuízo de outra pessoa, né? A lei de amor e de justiça, proibindo fazer ao outro o que não desejarmos, né, para nós mesmos, condena por isso mesmo todo meio de aquisição que é contrária a essa lei. Mais uma pergunta, a última pergunta: o direito de propriedade é indefinido? Aí a resposta é: sem dúvida. Tudo o que é adquirido legitimamente é a propriedade. Todavia, o que dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenções que a justiça natural reprova. Por isso, reformam suas leis à medida do progresso que se realiza. Os espíritos falam que não, que muitas vezes não é porque está na lei, não é porque está escrito que aquilo é justo, que ele é conforme a lei natural, né? Não é, então a gente tem que sempre se basear nisso, porque às vezes a justiça dos homens ela falha, as leis falham, né? Então a gente tem que sempre se pautar por aquela premissa, não fazer o próximo que a gente não queria que fizesse pra gente, né? Então, recapitulando, a gente tem o direito de acumular, mas desde que não seja de forma egoísta, pelo trabalho honesto, podemos defender os nossos bens porque foram comprados do nosso trabalho digno, né? E nem tudo que está escrito no direito
ou nas leis, ou então em convenções sociais, é lícito para nós cristãos. É lícito para nós cristãos, né? Nem tudo é lícito. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. É isso, um grande abraço e fiquem com Deus. Não quer pausar o vídeo? Uma hora vai pausar.